Bom, boa noite. Vamos aguardar o pessoal. Boa noite, Diogo. Vini. Vamos lá, galera. Chama os amigos aí para participar da nossa live de hoje. Temos um ótimo convidado aí. Vamos lá. Oi, senhor Marcos. Boa noite, galera. Oi, Cal. Boa noite. Pessoal, como eu sempre peço, né? Vai no aviãozinho ali embaixo, manda para os amigos pelo Instagram para a galera conferir aí essa live de hoje, que a gente tem um convidado bem bacana e chama os amigos para participar aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vou chamar meu convidado de hoje. Cadê você? Aê! Boa noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem, galera? Beleza? Tudo Tá bem. ouvindo aí? Tá legal? Tá escutando? Tá bem bom. Vai saber como é que o Wi-Fi em condomínio, no final de tarde, tá sempre lotado, né? Ah, vocês usam o mesmo Wi-Fi? Tem do condomínio todo, mesma rede. Às vezes falha um pouco, mas eu coloco no 4G se falhar. Não, mas tá boa, até a imagem tá bem boa. Então tá bom. Chamasse bastante amigos aí para participar? Eu compartilhei teu story lá e deu bastante visualização. Vamos ver onde é que tá essa galera aí. Meu Deus, legal. Pessoal, aperta no aviãozinho aí e manda para todo mundo aí para convidar o pessoal para assistir essa live, tá? Vai ser bem bacana. Então vamos lá, vamos fazer a minha breve apresentação. O nosso convidado de hoje tem 38 anos, pai do Henrique. Eu acho que tá dando eco. Tá dando eco? Aham. É? Calma aí, deixa eu baixar Será? um pouco aqui. Talvez seja o meu também. Talvez o teu tá muito alto, será que é isso? Pode ser. Vamos lá, então. Então tá, tem 38 anos, pai do Henrique, anda de bike desde os 12 anos de idade. Já foi atleta do Avaí, de ciclismo, né? Hoje tem um cargo de muita responsabilidade dentro de uma das marcas que mais cresce no Brasil, da Soul. É o desenvolvedor de produtos da Soul Cycles. E um pouquinho tímido, né? Digamos. Um pouco, só. Não vou negar, não. Tímido. Acho tu bastante observador, assim. E é o cara por trás de todos os produtos Soul. De todas as bikes. É o cara que apaga incêndio, que cria, né? E também é o rostinho bonito que aparece lá nos vídeos da Soul. É isso aí, Gustavo Henrique Zorzo. Muito bem-vindo. Obrigado, muito legal Gi. ter você aqui. Queria te agradecer o convite também, tá? Você, o Cris, obrigado. Sim, hoje o Cris não está junto, que ele está trabalhando, mas eu também queria que ele estivesse junto hoje, porque vocês falam a mesma língua, né? Mas não deu hoje, não consegui. Tudo bem, tudo bem. Então, Zoso, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como tudo começou, assim, quando tu realmente começou a andar de bike. Conta a tua historinha lá com a tua mãe. Então, é assim, ó, pessoal. Quando eu tinha 12 anos, teve um dia que eu fui me pesar voltando da escola e eu tava com 86 quilos. Aí eu contei pra minha mãe e caiu a ficha nela, que aquilo tava demais. Lembro que foi inverno, assim, tava usando bastante roupa, assim, sabe? Não aparentava tanto. Eu já era alto, assim, não lembro a altura, mas estava muito gordo. Sim. Aí ela me obrigou a começar a correr. Eu corri durante uns 3 meses, assim, e não perdi peso. Aí já tinha uma galerinha começando no mountain bike, isso em 94, né? Sim. Aí eu falei para ela que eu queria uma bike para andar com esse pessoal. Ela comprou uma bike para mim. Aí eu passei o dia em cima da bike por meio ano, assim, e baixei para 72 quilos. Aí, depois disso, eu continuei pedalando, emagreci um pouco mais, só que aí, quando eu vi, eu tava viciado em bike já, né? Só que eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa,
pensa isso em 94, 95, acesso à peça era muito limitado, então a gente comprava peça por telefone das lojas de São Paulo, né, para fazer substituição e tal, era tudo bem limitado, assim, bem difícil, quem é da época lembra, né? Mas aí eu pedalava com a galera, competição na minha região não tinha nada, eu sei que tinha alguma coisa em São Paulo já, mas na região não tinha. Até que em 98 eu participei da primeira prova, que daí teve uma prova de mountain bike do Campeonato Gaúcho na região que eu morava. Inclusive, assim, quem me convidou para essa prova é o Pablo Lucatelli, que hoje trabalha na Sul com a gente. Então, Ah, assim, a o primeira Pablo, que prova que eu legal. fui, e ele, a irmã dele namorava um cara que pedalava comigo na época. Então, eu morava em outra cidade, ele morava em Santa Maria, eu em Santa Rosa, mas aí foi por Sim. convite dele que eu fui para a primeira prova. Então, aí em 98 eu corri aquela prova, 99 daí eu consegui uma equipe lá da região, comecei a pedalar mais frequentemente, comecei a treinar direitinho, corri todo o Campeonato Gaúcho 99, 2000, 2000 fui vice-campeão gaúcho na Júnior, né? Aí 2001 eu vim para Santa Catarina. Eu vim para cá para estudar, minha irmã já morava em Floripa, eu vim para cá por causa do vestibular, né? Fazer Sim. vestibular na UFSC e a faculdade. Aí, final de 2002, eu passei na Federal, né? Ah, é? E E tu fez o quê? eu fiz administração. Ah, que legal. Mas não me formei não, Gi. Não Sim, me formei. Tranquei na sexta fase. né? Faz É. parte. Aí, assim, 2003, aí eu teria que começar a faculdade e o horário da aula não batia com o emprego que eu tinha. Então, eu acabei saindo do meu emprego e, na época, eu consegui uma equipe de ciclismo que me pagava o que eu ganhava no meu trabalho, né? Então, eu fui correr mais ou menos pelo salário que eu tinha no emprego lá. Aí, em 2013, eu corri já o Campeonato Catarinense. Eu lembro que esse ano, aí na Sub-23, eu perdi uma etapa do estadual só. A primeira etapa o Valmor ganhou, as outras eu ganhei todas. Sim. Eu tava andando junto com o pessoal da Elite, assim, mesmo correndo Sub. Então, foi um ano que eu andei bem, assim. Aí, no final do ano, eu corri os Jogos Abertos. Uhum. Mountain bike eu fiz oitavo, não andei lá, essas coisas, né? Tinha muita gente de São Paulo na época, né? Abrão de Azevedo, Albert Morgan, veio o Ravelli também, vinha toda essa galera. Então eu fiz oitavo. Só que teria o contrarrelógio 2 dias depois, e eu já estava sem compromisso nenhum. Aí eu fiz um pódio no contrarrelógio, fiquei em terceiro, 50 de média no crono. Aí eu lembro que teve alguém na época lá, pessoal das antigas, não lembro bem certo quem foi agora, que me falou assim: pô, Zoro, tu andou desse jeito no contrarrelógio, no mountain bike, no X-Sol, tu não desempenha desse jeito, cara. Tu andou perto de campeão brasileiro de contrarrelógio e tal, eu acho que tu é um cara meio lento para arrancada assim no XCO. Tu não tem aquela retomada de curva que precisa, tudo. Tu vai andar bem no mountain bike marathon ou no ciclismo como passista, de repente para serra longa tu vai subir bem, mas tu não é um cara de explosão, senão tu não teria feito esse crono desse jeito. Uhum. Aí eu acabei ouvindo ele e comecei a tentar migrar para o ciclismo, né? Então, em 2004 eu tentei para o Isso com que ciclismo. idade, Suzu? Eu tinha 21. Em 2013 eu 21. tinha 21. É. Ó, ó, nós temos uma campeã de contrarrelógio aqui assistindo a live, a Tamires. A Tamires anda pra caramba, né? Sim. Parabéns para ela aí. Aí eu lembro que em 2004 eu tentei correr algumas provas de ciclismo, mas o foco ainda era o mountain bike, né? Até que em 2005 eu já não poderia mais correr na Sub-23, eu já era elite. E eu via que provas que eu corria XCO junto com a elite, eu não pegava pódio. Ficava em sexto, sétimo, nono geral. Isso aí eu não ia conseguir um salário com isso, não ia conseguir tocar minha vida fazendo décimo na elite, né? Então eu pensei, eu vou tentar ir para o ciclismo. Aí foi onde eu fui para a equipe do Avaí. Então, em 2005, eu fui para a equipe do Avaí. Aí, nessa época aí que eu tranquei a faculdade, porque pegou um mês assim que teve a volta do Uruguai e a volta de Não, a Ruta de América e a volta de São Paulo no mesmo mês. Aí, quando retornei, eu vi que tinha reprovado por falta já. Aí eu decidi trancar a faculdade para não baixar o índice, para retornar no próximo semestre, eu não voltei nunca mais. Meu Deus. Então, me arrependi bastante disso, né? Me arrependi É bastante. difícil voltar, né? É difícil. Passa o Eu não tempo, é consegui encaixar difícil. na agenda. Aí, Uhum. 2 anos depois, nasceu meu filho, eu acabei não voltando. Só que eu não parei de pedalar, né? Tipo, 2006 eu fui para a equipe da Tarro Blumenau. 2007 eu voltei para o Avaí.
Aí quando meu filho nasceu em 2008, eu parei de competir, voltei em 2010 de novo, né? E sempre arrependido por ter largado a faculdade. E 2007 em diante, daí eu tinha uma empresa, eu trabalhava com representação, meio que na área de informática, assim, sabe? Aí trabalhei um tempo também em loja de bike, como Ah, mecânico. pois é. Em Floripa, tu trabalhou como mecânico, Trabalhei vendedor? como... Primeiro eu trabalhei como vendedor na Bike Dream. Depois disso eu comecei a trabalhar como mecânico. Como eu tenho uma oficina em casa, eu trabalhava em casa mesmo, com serviço de leva e trás. Depois eu trabalhei um tempo na Bike Tech como mecânico também. Trabalhei em outras lojas lá como mecânico. Até que eu fui trabalhar como representante, né? Até Então, aprendi... eu lembro de ti na loja vendendo peças, né, pro Cris. Isso, isso, sapato de Faz freio tempo? Makura, faz tempo. Só que isso aí eu acho que foi alguns meses antes de entrar na Soul. Foi Eu bem, acho que foi. isso aí eu acho que foi no começo de 2015, o final de 2014. Aí em seguida Sim. eu já entrei na Soul. E Ah, foi, tá. e foi nessa época que eu estava trabalhando como representante que eu encontrei numa loja o Fernando Meira, que trabalhava na Soul na época, né? Então, o Fernando fazia aquela prospecção de loja hub e tal, então ele visitava algumas lojas, Lembro dele. encontrei ele e a gente acabou conversando, assim, né? Enviei o currículo para ele e tal, porque ele precisava... Qual foi o teu primeiro cargo dentro da Soul? Como que te chamaram? Eu dava treinamento de produto nas lojas. Então, a Soul já tinha naquela época um mix grande de bicicletas e eu visitava as lojas dando treinamento com argumentos de venda, tecnologias, essa parte assim. Fazia serviço de trade marketing também, ajudava a organizar o estoque, modelo de bicicletas, a sequência deles, o que mudava de uma bike para outra. Dava esse treinamento para vendedores e para os proprietários das lojas. Que E legal. Tá, isso foi em por que um ano, ano, então? da metade de 2014, abril de 2015 até fevereiro ou março de 2016. Então, foi bem o ano ali, 2014, 2015, que foi a recessão ali, né? A parte da quebradeira. Foi, foi uma época bem complicada, então eu tinha acabado de entrar na empresa, não entendia bem o que estava acontecendo, né? Eu não tinha acesso a muita coisa, né? Eu viajava bastante, era só trade marketing, até eu falava muito pouco com o André naquela época, né? Então, estava meio por fora do que estava acontecendo. Sim. Mas aí o André foi obrigado a demitir algumas pessoas e tal, e quem ficou na empresa foi abraçando o que tinha que fazer, sabe? Então, a gente foi se encaixando, se reenquadrando lá para conseguir tocar a coisa. E aí depois, metade de 2016, acho que foi, o André passou o desenvolvimento de produto para mim, porque o Cris, que estava nessa área aí também, foi desligado, né? Sim. Então, metade de 16 em diante que eu estou nessa função do desenvolvimento de produto. Sim. Tu tem alguém que te ajuda nessa? Não, né? É só contigo, né? Ah, na verdade todo mundo me ajuda, né? Aham. Pode não parecer, mas a gente conversa muito lá dentro. Então, assim, é impossível fazer tudo sozinho. Então, assim, o André é mesmo o cara com quem eu converso bastante, que ele manja bastante mesmo, assim, nessa parte comercial, ele entende muito. Então, no desenvolvimento, quem me ajuda diretamente, assim, no desenvolvimento é o André. Só que daí Ah, tem é? muita coisa lá dentro que a gente é obrigado a contar com todo mundo, né? Então, assim, ó, o Hilton é muito importante na parte da produção. O Sim. Murilo, como é um cara criterioso, assim, tem um bom gosto, ele ajuda bastante nessa parte de acabamento das bicicletas, design. Então, o Murilo tem um feeling bem bom para isso. E se eu começar a falar nomes, eu vou esquecer de alguém, mas tem Sim, muita gente que ajuda, que entendeu? te ajuda. Então, Mas, afinar as coisas. mas tu tem um know-how gigante, porque assim, tu já veio da bike, tu já foi mecânico, tu já trabalhou na área de vendas com produtos, então tu tem um vasto know-how para tocar essa parte de desenvolvimento, né? Porque assim, eu tenho 38 anos, eu pedalo desde os 12, né? Então, Sim, tem muita coisa que assim a gente vai aprendendo aos poucos. Você pegar uma pessoa, colocar hoje no ramo da bike, tentar explicar para ela tudo que evoluiu nesses últimos 40 anos, é muita coisa para decorar. A gente vem sim. aprendendo um pouquinho a cada ano, então a gente consegue absorver mais do que quem entrou há pouco tempo, né? Isso, porque tu acompanhou toda a evolução, Toda né? evolução. O porquê que a Shimano mudou isso, o porquê que a SRAM criou aquilo, então a gente sabe de onde veio as mudanças, né? De onde que Sim. vieram, qual a necessidade que criou aquela mudança.
Então, a parte de geometria também, desde a época que eu competi, eu sempre fui bem criterioso com a geometria da bicicleta, assim, eu procurava pesquisar o que influenciava uma mudança aqui, outra ali. Só que na época eu não tinha como fazer do jeito que eu achava certo, era obrigado a procurar alguma coisa mais próxima do que eu queria, né? Eu não tinha como desenvolver. E eu acho que tendo na sua agora abriu uma porta para eu poder tentar fazer alguma coisa de um jeito que eu ache que vai funcionar o melhor possível para cada público, né? Assim, muita gente não entende essa parte de geometria, assim, o pessoal mais leigo, né? Que Sim, faz toda a diferença hoje a geometria de um quadro. sim, E eu sei que isso vocês trabalham e vocês estudam muito sobre essa parte de geometria, né, Zorzo? Conta um sim. pouquinho aí, pessoal. É que assim, eu tenho alguns detalhes na bike que, por exemplo, assim, a pessoa não vai conseguir identificar isso na hora de comprar ela. O cara que está comprando a primeira bicicleta, ele não vai conseguir ver a geometria dela e dizer se ela é boa para isso ou boa para aquilo. Só que, por exemplo, assim, na bicicleta de entrada, a gente tenta fazer a geometria de um jeito que a bike fica um pouco mais estável. Então, tem alguns ângulos, assim, por exemplo, o comprimento da traseira. A gente não pode deixar ela muito curta, que a bike ficaria muito arisca. Ângulo de direção não pode ser muito fechado. Tem a questão do fit, que a gente tem que mudar alguns ângulos para poder encaixar conforme a estatura da pessoa. Então, assim, o tubo de selim, dependendo do modelo de bicicleta, a gente tem que fazer uma variação de ângulo entre o tamanho S e o L. Então, uma série de coisas que tem que acertar na bicicleta, ajuste fino, para que a pessoa sente em cima e se encaixe, entende? Isso não quer dizer que ela vai saber o que foi feito, entende? Mas a gente tem que fazer de um jeito que agrade a maior parte da população, né? Sim. Então, tem alguns ângulos assim que a gente sabe. Por exemplo, assim, se você fechar mais o ângulo da caixa de direção, a bike fica mais rápida. Se você abrir, ela fica mais estável. Então, hoje tem algumas tendências que assim a gente sabe que se a gente usar uma mesa mais curta, a bike vai manter a agilidade, porque o movimento que o guidão faz não é tão amplo. Ele praticamente só gira. Se ele tiver uma mesa grande, além de girar, você está movimentando ele lateralmente. Então, isso acaba deixando mais lenta. Então, hoje a gente consegue unir essas duas pontas, assim, como a Vesúvio. Tu vê que é uma bike que ela ficou estável e ficou rápida. A gente abriu o ângulo da direção, só que aumentou o top tube para usar uma mesa mais curta. Então, são coisas que vêm evoluindo desde que a Bike 29 foi criada. No começo, a gente tentava deixar a Bike 29, como é que eu vou te falar, mais perto do que era a 26. Que na época tinha muita gente migrando da 26 para 29 e falava, 29 é lenta, 29 é lenta. Aí, o que a Sim. galera fazia? Fechava o ângulo da direção para tentar deixar a 29 mais rápida possível, para o cara que comprou ela não estranhar tanto, entende? Sim. Para não achar que... O Cris foi muito resistente de migrar da 27,5 para Eu 29. lembro, eu lembro disso, eu Meu lembro. A gente Deus, conversava bastante. É. foi uma briga, Tem porque algumas coisas que a gente acaba acostumando depois que anda com a bike, né? Então, às vezes até na entrada da curva, a gente puxando um pouquinho antes para entrar na curva, a gente acaba compensando algumas coisas, tal. Então, na própria pilotagem, a gente se adapta. Só que o que eu acho é assim, ó, hoje, bom, tu conhece teu público aí na tua loja, tu sabe que tem muito mais clientes que se beneficiam da estabilidade da bike do que aqueles clientes que conseguem extrair a agilidade dela, entende? O cara tem que ser muito técnico para tentar usufruir de uma bike extremamente ágil. Mas sim, aqueles que estão começando a pedalar, começando a ir para a trilha e que querem uma bike estável, que é 95% do público hoje que está comprando bicicleta, né? Então, lógico, a gente, como eu te falei, a gente foi atrás de alguma forma de manter a agilidade dela, mas a estabilidade eu acho que hoje é necessária, sabe? Então, sim. E outro ponto que eu acho bem legal de vocês lá da equipe, assim, né? Vocês realmente usam a bike até como meio de transporte, né? Vocês, tu, o André, Murilo, quem mais? Que vai trabalhar de bike. É um estilo de Ailton, vida, né? Michel, tem muita gente lá. Johnny. Assim, ó, tem dias que o bicicletário lá tá lotado. Sim, Então, não é todo dia, né? Às vezes fria, chove, tem gente que prefere ir de sim. carro, mas Mas muita gente lá pedala. é muito legal isso. É um E uma estilo de coisa vida, na verdade, né? E uma coisa que a gente percebe, assim, que depois que o funcionário começa a pedalar, ele aprende a gostar da bicicleta, ele trabalha melhor, trabalha com Ah, mais vontade, com mais gosto, se interessa mais, aprende mais. Então, eu já percebi que quem começou a pedalar lá evoluiu bastante, sabe? eu vejo até pelo próprio André, né? Depois que ele Sim, começou a sim, pedalar, a sim, sim, empresa sim. deslanchou. É isso que eu sempre falo. Deslanchou.
deslanchou quando o André caiu de cabeça na Soul, né? Tu fez a live com ele, acho que ele explicou mais ou menos como é que foi a história, mas ele, no princípio, ele tinha vários negócios. Então, quando ele conseguiu diminuir as operações dele e focar só na Soul mesmo, que o negócio decolou, né? Bem isso. Deixa eu ver. Tá. E essa parte, assim, que hoje tu é a cara da Soul, né? Nos vídeos, tu faz toda essa parte. Tu teve dificuldade nessa... Porque eu te acho tímido, né? Ainda. Eu sou tímido, eu sou. Para mim é difícil. Para ter uma ideia, assim, Gi, eu acho que esses vídeos técnicos que a gente está fazendo com as bikes, o André ficou 1 ano me cobrando para ser feito. Entendeu? Ficou 1 ano me pedindo, até que não saía. Daí teve uma época que eu acho que ele mandou o João falar comigo, falou: João, tu pega os ouros e vai fazer aqueles vídeos, porque por ele não vai sair. Daí o João começou a me cobrar, encher o saco, vinha: Carlos, vou ter que fazer, o André vai ficar bravo comigo e tal. Então o João que me arrastou para fazer. E agora eu tenho feito com o André, só que com o André tá parecendo um pouco mais descontraído. Então não tem roteiro, não tem nada. Ele vai: ô André, vamos lá gravar o vídeo. Isso, que legal. André, não sei, na hora eu vejo e depois eu te aviso. Então tá saindo mais descontraído, assim, eu tô indo mais de boa. Mas eu sou tímido mesmo, eu tenho dificuldade. E assim, né, a visualização desses vídeos aí é muito bacana, né, para a marca. Eu até acho que tem uma parte aí dessa divulgação que a gente tem que ampliar ainda mais, sabe? Passar um pouco mais pro consumidor como que funciona a nossa bike, nosso produto. Eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar, isso é melhor. Então, acho que tem bastante coisa para ser feito ainda, isso é só uma parte. Então, a gente precisa divulgar bastante isso. Mas do que era antes, né, para hoje, assim, essa quantidade de vídeos que vocês já estão lançando e mostra sempre toda a base de lançamento, eu acho, muito legal. Já melhorou Parabéns bastante, nessa parte aí. A gente foi ver os últimos 2 anos, acho que melhorou bastante, né, gente? Sim. Eu acho que foi isso, né? 2 anos, mais ou menos, começou essa... eu acho que sim, essa parte do marketing, eu acho que sim. Tem uns 2 anos que deu um salto. O André falou: André, eu sou feio, não é que eu sou feio. Ele mandou hoje à tarde uma pergunta: Zorzo, por que você é tão feio? Isso aqui é prova, ó. Com o boné da sua fica bonito, André? Assim, ó. Melhorou? Também. Ô, Zorzo, olha só. O Evandro aqui de Itajaí, pedala uma 929. Ele tá falando que a Zorzo, parabéns pelo trabalho. A Soul, para mim, é a única marca que preza pelo melhor design até nas bikes de entrada. Não dá para ver a solda, etc. Parabéns. Isso. As soldas a gente faz um acabamento nela, ela é lixada, para não aparecer aqueles gominhos. Então a bike fica um pouco mais clean. Aí tem 2 tipos de acabamento que a gente faz. Tem um que ela é só lixada e tem um outro que, além de lixada, é passado uma massa para cobrir totalmente, tá? Lógico, isso não acaba agregando muito peso, nada, só que deixa o visual bem mais limpo. E a gente sabe que não tendo canto vivo na solda, a vibração que vem pelo tubo ela dissipa. Então a tendência de partir perto da solda, de trincar o tubo é menor. Então esse acabamento ajuda também a aumentar a resistência próximo à solda. Então, é um diferencial, né? Eu acho que aqui no Brasil se tem marca fazendo agora, na época não tinha, então isso aí é uma coisa que a gente começou a fazer por primeira, eu acho. Entendi. E conta para o pessoal um pouquinho do processo, assim, na parte de desenvolvimento. Vocês têm 2 pessoas lá na China, né, que fazem todo o acompanhamento. Conta um pouquinho dessa parte aí. Então, vou começar como tudo começa, desde o início. Começar do princípio. Primeiro é assim, como o André que está cuidando da parte do comercial, assim, geralmente ele que vai falar para mim assim: a gente precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. Ele identifica um nicho. De repente, assim, alguma bike que está aumentando muito o volume de venda, alguma coisa que o pessoal está começando a procurar. Então, o que deve ser feito, geralmente parte do André. Eu tenho algumas ideias, alguma coisa quanto à mudança. André, acho que eu vou mudar a geometria dessa bicicleta, vou alterar aquilo, aquele outro. Mas aí o início seria dessa forma. Ou a necessidade de ajustar, melhorar algum produto, ou alguma necessidade de mercado que a gente tem que suprir, né? Então vai começar dessa forma. A partir disso, por exemplo, na linha de alumínio, eu tenho um catálogo com uma variação grande de tubos que a fábrica tem já a ferramenta pronta para o hidroforming. O que eu quero dizer? Essas ferramentas que eles têm prontas, eu posso escolher o tubo na medida que eu quiser e eles vão fazer para mim sem custo. Se eu quiser um tubo de formato diferente, eu sou obrigado a pagar a ferramenta. E não é barato. A gente está fazendo agora para
uma futura bike elétrica aí, a gente está fazendo, está tendo que fabricar a ferramenta e tem um custo um pouquinho alto. Então, o que eu consigo encaixar dentro daquele catálogo é mais fácil para a gente, tá? Aí, a partir disso, eu vejo a medida do tubo, espessura dele, tento encaixar para ter uma coerência, aí eu faço a geometria, né? Depois que eu elaborei todo esse desenho com os códigos do tubo certinho, aí eu mando para a fábrica, eles fazem uma amostra para a gente, essa amostra vem, geralmente ele faz assim, ó, 2 quadros iguais, manda um para a gente testar na rua, que eu largo na mão do Valmor, Murilo anda, André também e tal, e o outro eles colocam na máquina de teste, tá? Então, enquanto eles testam a resistência lá, quanto a fadiga e impacto, a gente testa o outro quadro na rua, né? Então, a princípio é isso, né? Já, por exemplo, no caso da 929, que nosso amigo aí comentou antes que comprou e gostou, eu parti daquela 929 2018 que a gente tinha, lembra? Que é o mesmo quadro da 729 atual. Eu parti daquele quadro ali e mandei fazer mais 4 quadros com uma variação de geometria, né? Então, mudei um pouquinho o ângulo da frente, teve outro que eu mudei o ângulo da frente e o top tube. Aí teve um outro que eu mudei o ângulo da direção, top tube, encurtei a traseira. Então, eu fiz 4 quadros para testar a diferença entre um e outro, né? Então, daí a gente andou nessas bikes e acabou escolhendo que a 929 atual, esse desenho que está hoje na rua, é o que ficou mais estável sem perder a agilidade. É o quadro que foi aprovado, né? Então, esse quadro a gente mandou produzir em série, fez a variação de tamanho dele, que esses primeiros veio só no 17 e no 15, eu acho. Então, é um quadro que foi para a linha de produção e a gente está comercializando. Aí, na hora de fazer a hardtail de carbono, a gente partiu desse quadro que a gente já estava usando na linha de alumínio. Porque, por exemplo, para a gente fazer um quadro de alumínio, como eu falei, eu monto o desenho dele, envio para a fábrica e ele vai produzir o primeiro quadro em caráter de amostra para a gente. Para fazer um quadro de carbono, eu sou obrigado a fazer a forma dele. Entende? Então, para fazer teto de geometria, é muito mais fácil a gente começar trabalhando com a bike de alumínio e replicar no carbono do que fazer um quadro de carbono só para testar se a geometria ficou boa. Aí a nova Vesúvio, que é a bike que tu está usando, a única diferença para a 929 é que ela teria a traseira um pouquinho mais curta. E como ela é de carbono, a gente conseguiu afinar um pouquinho mais o stay para não ficar o pneu muito perto da coroa, a gente conseguiu encurtar um pouco a traseira ainda. Então, mais ou menos o resumo é esse. Aí a linha de carbono... E aí o pessoal lá, no caso o Celso, faz todo o acompanhamento de qualidade, como é que funciona lá? Isso, aí assim, ó, o Celso ele mora em Xangai. O Celso hoje ele está mais focado assim na parte de acessório, né? Então, os capacetes que vocês estão vendendo já, aí tem outras coisas que estão por vir que a gente está trabalhando já há algum tempo, não chegou ainda, mas a gente já está fazendo, questão de sapatilha que vai chegar em breve também, já embarcou. Então, o Celso está focado nessa parte de acessório e ele é um cara que está mais tempo na China, então, às vezes, quando a gente precisa desenvolver um novo fornecedor para algum produto, a gente fala primeiro com o Celso, que ele é o cara que conhece mais pessoas lá. O outro menino que trabalha lá é o Thiago Rodrigues, trabalhou aqui na Soul com a gente durante uns 3 ou 4 anos, eu acho. É aqui de Itajaí. Ele fez um intercâmbio na Irlanda e quando acabou o intercâmbio dele, a gente fez contato com ele, ele gostou da ideia de ir para a China, desafio. E o Thiago, ele mora em Shenzhen, fica a 7 quilômetros da fábrica que fabrica nosso quadro de alumínio e 1 hora de trem da fábrica que faz o quadro de carbono. Então, o Thiago é o cara que faz o controle de qualidade dos quadros e toda a linha de bicicleta hoje para a gente, né? Então, na fábrica do alumínio, ele vai quase todo dia lá. Praticamente toda tarde ele vai lá ver como estão os processos. Então, ele não chega na hora do embarque para conferir se está tudo certo. Ele consegue acompanhar. Diariamente. Hoje o quadro está lá sendo cortado os tubos com laser. No outro dia ele foi para solda. E no outro dia ele já sabe que vai estar soldado, tem que passar o acabamento lá da solda. Então, ele vai acompanhando todo o processo para não pegar o erro lá no final, o que atrasaria mais os embarques. Então, essa parte... Porque é muito difícil trabalhar com chinês, né, Zorzo? Assim, o André tem bastante know-how com isso, né? Que ele já trabalha com importação há bastante tempo. Mas uma coisa assim que a gente aprendeu é que a gente não pode ficar, como é que eu vou te falar, apertando muito o chinês com preço, entende? Porque ele já trabalha com uma margem meio apertada, assim, por causa de mão de obra, matéria-prima e tudo. A concorrência lá é bem grande, tem muita fábrica. Então, o cara não tem uma margem muito grande nos produtos deles. Então, se a gente chegar lá e começar a apertar muito ele com preço,
vai ter uma hora que para ele fazer o preço que a gente quer, ele vai tirar matéria-prima. Só que ele não vai te falar isso, entende? Então, se ele te fala, ó, esse quadro aí custa $1.500, você vai falar, não faço para 1.200? Aí ele, pô, até posso fazer. Ele já faz a conta quanto que vai poder tirar de mão de obra e vai deixar o produto menos resistente do que ficaria, entende? Então... eu falo assim mais na questão de qualidade, que vocês têm que ficar muito em cima, porque o chinês é aquela coisa, é produção, né? Então... eles têm um volume alto, só que eu acho que tudo que é industrializado é passível a ter erro, né? Então, as melhores marcas têm que ter um controle de qualidade alto, porque da fábrica é possível que saia com defeito, sim. Então, a gente tem que ter alguém lá cuidando sempre, porque... E não é que o chinês faz de propósito, é como você falou, a produção é alta, então, às vezes, ele quer trabalhar rápido. Ele gosta muito de mensurar as coisas por volume. Eu produzo tantos mil quadros, entende? Se ficou bom ou não, ele não vai saber, porque às vezes ele nem sabe quem que é o cliente que está usando esse quadro no outro lado do mundo. Então, a gente tem que prezar pela qualidade com eles, porque eles, às vezes, preferem prezar o volume, né? Mas a fábrica que a gente compra hoje, tanto a fábrica do alumínio quanto do carbono, são fábricas relativamente pequenas, tá? E numa fábrica grande, a gente tem menos poder de negociar, de conversar. Um exemplo que eu falei do Thiago, tá no dia a dia lá na loja, se é uma fábrica muito grande, ele ia ter que marcar horário para entrar. Então, tendo uma fábrica relativamente pequena, a gente consegue estar mais próximo. É uma fábrica que vai atender nosso volume. Já uma marca, por exemplo, que vende quadro para o mundo inteiro, quadro barato, por exemplo, de repente não ia conseguir comprar dessa fábrica por questão de volume, não ia conseguir entregar, entende? A mesma coisa da linha de carbono. A produção do cara não é muito grande, até eu acho que tem uma marca americana que compra com ele e a gente. Eu acho que somando nós dois, aí, a Soul e essa outra marca, dá 80% da produção dele, talvez, entende? Então, a gente tem um acesso bom com eles, a parceria fica legal. É bem melhor do que comprar alguém que vende 1 milhão de bicicletas por mês e que você vai ser só mais um lá, né? Entendi. Que legal, bom saber isso. Para facilitar um pouco, né? Sim. Ô Zoso, tu tira base de outras marcas? Tem alguma marca assim que tu segue também para tirar tuas ideias? Ah, sim, sim. A gente Fica antenado no mercado. A gente está sempre ligado em tudo, sabe? Tendências, a gente está sempre olhando, né? Então, assim, ó, até comento com o André sempre, a BMC é uma marca que a gente tem que olhar quanto a acabamento, né? Tem acabamento nos quadros que a gente sabe que são diferentes das outras marcas, então é uma coisa que a gente tem que se espelhar. Quanto à geometria, eu gosto de olhar um pouquinho de cada marca, né? Eu não sou fissurado assim nenhuma, não tem nenhuma marca além da Soul que eu goste demais, assim. Então eu olho um pouquinho de tudo. Então, até como eu falei antes do ângulo da caixa de direção, tem marcas abrindo mais, tem marcas abrindo menos. A gente tem que encaixar dentro dessas opções o que a gente pode fazer, né? Então, a gente só analisa. Copiar mesmo, nunca copiei nada de ninguém. Mas tem algumas coisas que a gente aprende olhando, né? Então, até, por exemplo, a Pinarello é uma marca que eu olhei bastante questão de geometria para fazer a 3R1. A gente vai falar que é bem diferente. Então, eu falei, eu olhei, eu não copiei. Então, tem coisas que eu vi que a Pinarello fazia e que eu achava legal fazer na Soul, né? Em contrapartida, a mountain bike, como está evoluindo muito rápido, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho de cada marca, né? Não adianta se espelhar em nenhuma, mas a gente tem que olhar todas para aprender. Legal. Vamos ver aqui um pouquinho. Pessoal, quem quiser deixar pergunta para o Zoso, tem uma interrogaçãozinha ali embaixo, pode deixar as perguntas ali, tá? Tem um comentário do Vini aqui, ó, nosso amigo Vini. Minha Vulcano é top demais, Zoso. Parabéns pela pintura. A bike ficou legal mesmo. Vamos ver aqui. Um amigo meu de 329 pirou na geometria. Essa questão da geometria também, Zoso, faz toda a diferença. Ali na loja, o que a gente tem na hora de fazer uma venda? A gente fecha a venda a partir do momento que o cliente anda na bike. Ele andou na bike e geralmente a gente fala, olha, se tu tá pesquisando, anda em outras marcas, anda nas outras bicicletas que tu tá olhando. Quando chegar aqui na loja, tu anda na nossa também. O cliente andou, não é difícil sair dali da loja sem fechar a venda. Sim.
Então, isso é importante, entende? Porque, como eu te falei, o cara olhando a geometria, às vezes vai mudar um valor aqui, outro ali, ele não sabe o que aquilo vai mudar na pedalada dele, né? Só olhando o número da geometria. Às vezes sentando na bike, pedalando e realmente andando com a bike, ele vai conseguir entender o que é aquele número, né? O que está acontecendo, o porquê que é bom, o porquê que não. Então, no resumo, assim, sei lá, analisando somente os números, não é a mesma coisa do que andar na bike. Entende? Assim, se puder botar o cliente para andar na bike, eu acho que é o ideal. Não, a gente sempre coloca. Colocou, vendeu. É impressionante, porque a pessoa já testou outras, sente ali o conforto da bike e a gente sempre acaba vendendo. Até eu ouvi a pergunta do Vitor agora ali sobre a Scalp, eu não sei se tu chegou a ver. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu subir aqui. O Vitor me mandou 300 perguntas. Tem várias boas. Eu vi uma que até ia comentar, porque a Vulcano já tem aquele sistema de flexionar o Aí. tubo ali, só que a gente não precisou afinar ele daquele jeito, não. Até se ele for ver o vídeo que eu fiz da Vulcano, que está no Insta da Soul, até eu falei sobre isso. Porque a balança da Vulcano também, ela abre durante um funcionamento, só que a gente não precisou afinar daquele jeito, não. Não precisou deixar o tubo naquele formato tão fininho para que flexionasse, porque o carbono já trabalha mesmo, né? Então, a nossa flexiona também, mas flexiona como um todo. A gente não especificou um ponto para dobrar. Só para responder, você perguntou. Legal. Uhum. Aqui, ó, o Diogo tá falando, ó, minha nova Vesúvio já está importada. Pessoal comentando aí. Deixa eu ver aqui. Vandréia, só por curiosidade, quem e como vocês definem o nome da bike? Antes da montagem ou depois de pronta? Que pergunta boa. Legal. Assim, a linha de estrada, quando eu entrei na Soul, já vinha nessa pegada de um R1, 3R1, 3R2, 3R4. Daí quando veio essa versão com cabo integrado, foi o 3R5, né? As mountain bikes, eu lembro que a gente tinha a Magma SS, que era full suspension, lembra? Aí... Lembro. Eu tive uma. Não, é verdade. Aí quando eu... Era tua, eu acho. Ela era tua. Era aquela? É verdade. Pode ser mesmo, pode ser. Aí eu lembro que quando a gente resolveu dar nome para os quadros, em vez de dar um nome relativo ao grupo, não sei se tu lembra, na época tinha HT 729 que vinha com XO, 829 era XTR, aí 529 era com XT, o nome era relativo ao grupo. Aí a gente resolveu dar um nome relativo ao quadro para poder fazer um mix de peça conforme o cliente quisesse, né? Que aí teria a Etna, Vesúvio, Krakatoa. Aí o André que sugeriu, vamos manter tudo como nome de vulcão, já que tem a Magma, vamos dar o nome de vulcão para elas, e acabou ficando assim, a Vulcano, a Etna, a Krakatoa, Vesúvio. Então aí ficou nessa pegada. Mas aí a gente já trabalhava com esses quadros, a gente só mudou o nome. Lembra que a HT 729 depois virou Vesúvio, né? A 829 virou Etna. Então foi na questão de dar o nome para o quadro mesmo. Que legal. Vamos para as perguntinhas. Qual a diferença entre eixo boost e eixo normal? Isso é bem legal para o pessoal saber. O eixo boost, entre um lado do quadro e outro, ele tem 148 milímetros. O normal tem 142. Então, a espessura do eixo, nos dois casos, é 12 milímetros de espessura, só que o boost tem 6 milímetros a mais. Então, o boost só é um pouco mais comprido, o eixo, digamos, né? A traseira da bike é um pouco mais larga. E a traseira sendo mais larga, como eu falei, ela aumenta 6 milímetros. Só que daí ela aumenta 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então, a coroa... Qual o benefício disso? Isso. A coroa também afasta 3 milímetros para o lado. Então, assim, qual que é o benefício? Num quadro boost, já que a relação toda vai 3 milímetros para fora, você consegue encurtar mais a traseira sem que o pneu bata o pneu bata no tubo e nem a coroa bata no tubo também. Entende? Fica um sanduíche ali na frente entre a coroa e o pneu vai ter o tubo. A gente ganha um espaço ali. Então, basicamente é isso. Outro benefício seria também a rigidez da roda, porque já que o cubo aumenta 6 milímetros, a flange do cubo fica mais larga, então o guarda-chuva da roda fica um pouquinho diferente, ele fica mais aberto.
Só que assim, aí eu volto a falar, uma roda de qualidade com eixo 142, às vezes é melhor do que uma roda simples 148. Então aí tem uma questão de que realmente o eixo boost deixa a roda mais rígida, mas tem que ser uma roda boa também, né? Senão... Boa explicação. O Cid está perguntando aí, e a bike elétrica vai acontecer logo? Então, a gente está desenvolvendo uma urbana e uma gravel, tá? Já embarcou os quadros, aí chegando a gente pode divulgar, pode falar um pouco mais, mas assim, embarcar as amostras, tá? Tá vindo amostra para a gente montar o kit elétrico, testar, então a gente está trabalhando nisso aí há bastante tempo já, e então a elétrica e a gravel tá vindo. A mountain bike a gente esbarrou um pouco na questão do peso do quadro. A gente estava desenvolvendo uma bike de enduro, até sendo bem transparente, assim, o quadro de enduro que a gente estava testando estava bem legal, tudo, só que na hora de colocar o pedido do quadro, a fábrica não tinha o molde do link, nem o molde de onde encaixa o pivô no quadro, nem o molde da parte de baixo. Então, eles poderiam fazer o molde para a gente, o custo seria bem alto. Poderiam também fazer as peças em CNC, só que o custo unitário do quadro ficaria mais alto. Então, o preço dessa bike é se aproximar com uma full suspension elétrica de carbono, por exemplo. A gente preferiu dar um stop nessa bike de alumínio e a gente começou a mexer aí já com quadro de carbono para usar com motor 8.000, né? 8.000 ou 7.000 para enduro. Mas é de alumínio que a gente estava negociando, acabou não dando certo. Qual que é a previsão, mais ou menos, aí para essa de carbono? Olha, eu vou chutar aí no mínimo 1 ano e meio ainda, tá? 1 ano e meio, 2 anos. É que é foda, Gisele, que assim, tu sabe, né, que o imposto, tudo que incide em cima da bike Sim. elétrica é mais alto do que a bicicleta normal. Então, se a gente não levar na ponta dos dedos, assim, a gente pode trazer um produto que vai acabar todo mundo vendendo ele sem margem e acaba só atrapalhando, digamos. A gente tem que fazer ele de um jeito que consiga sair, né? Então, fica caro, ainda mais com esse dólar, assim. O Vini está perguntando aí, e quanto vai custar a bike elétrica quando chegar em Santa Catarina? Então, até assim, ó, essa de alumínio que eu falei, quando a gente estava fazendo a conta, até assim, eu vou falar com o dólar a 13,80, Tem tudo isso. a progressão que eu tinha na época, tá, era para vender ela assim, ó, com o kit todo 8.000, suspensão pai, que ia ficar na faixa dos 27. Se fosse fazer ela com motor 7.000, câmbio traseiro XT e o restante SLX, ia ficar na casa dos 23. Só que isso aí já não é mais a realidade hoje. Tudo Não é a mudou. nossa realidade mais. Então, a bike de alumínio a 40 e poucos mil, por causa desse dólar a 5, aí fica inviável, sabe? Então, às vezes é uma grana que a gente poderia investir em outro produto que a gente vai atender um público maior, né? Então, Sim. infelizmente, tem isso. Dá um alô aí pro pessoal do Bike Trilha, estão mandando E um aí, oizão. a galera não tá treinando, né? Você tá assistindo a live aí é porque não foram pedalar hoje. Verdade. Vamos para perguntinha aqui. Seu André perguntou, Zoso, por que você é tão feio? Ele já sabe. É que lá na Vamos lá. empresa eu tô trabalhando de máscara agora eu tô sem. Aí ele não tá acostumado mais me ver sem máscara. Tem uma moça aqui perguntando, se vai ter sorteio de bike. Bike? Não sei. Vamos deixar para o André responder isso aí. Aqui, tem mais um aqui. Com o dólar nas alturas, quais são as suas expectativas sobre o futuro dos preços das bikes? Então, assim, sendo transparente, o André segurou bastante, assim, mesmo depois que ele começou a nacionalizar mercadorias com o dólar já, ele andou pagando câmbio aí de 5,80. Então, mesmo assim, ele segurou o preço até onde deu. Agora, há pouco tempo atrás, ele teve que remarcar um pouco. E ele vai monitorando, assim, se vai ter que aumentar ou não. Mas, assim, eu não tenho muita esperança do dólar voltar na casa dos 4, vai ficar nessa faixa dos 5 aí. Deve ter visto que a gente aumentou um pouco o valor das bikes. Então, esse mês agora vai ficar assim como está. Se no próximo o dólar ficar nessa casa aí também, não vai ter grandes aumentos, mas eu acho que conforme a tabela desse mês aí, creio que não vai ter uma variação tão grande. Teria que subir, já subiu.
Mais ou menos isso, né? Agora, a certeza a gente não tem, né? Só que o mercado de bike eu acho que deu uma aquecida. Seja por ter academia fechada ou para a galera perceber que precisa ter uma atividade física no dia a dia. Então, a gente percebe que tá bom. Não dá para dizer que a gente sofreu tanto com essa crise. Eu acho que para o mercado de bike acabou sendo positivo de algumas maneiras, assim. Triste tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que o mercado de bike deu uma aquecida, por incrível que pareça. E assim, o que eu converso com o Cris, eu acho que é uma ida sem volta também. O pessoal realmente, assim, ó, tirou as bikes da garagem, entendeu? Não é só, o pessoal não tá comprando só bike nova. Tá tirando da garagem, tá pedalando por conta de saúde, tem essa preocupação. Tem a questão de sair um pouco de casa também, né? Sim, Que sim. tá todo mundo de saco cheio de ficar dentro de casa. E o medo de talvez ir para uma academia, alguma coisa assim. Então a gente está Sim, com bastante trabalho realmente. sim, sim. Até eu não tenho visitado lojas, eu não sei como que está o fluxo, assim, mas eu acho que a questão de serviço deve ter aumentado bastante, Não, né? muito, Mecânico. muito. Tanto é que o Cris trabalha todo dia até às 11. O Cris e o Rafa ficam todo dia até às 11 da noite trabalhando. Ó, tá vendo? Ó, não sabia? Vendo, né? Sim. Então, É, como você falou, é um caminho sem volta isso aí, né? Tipo, a galera que tá começando a pedalar, a gente sabe que vicia, depois que faz o começo, vai embora, né? Eu acho que isso é bom. e o Bike Trilha tá falando aqui, ó. Temos que marcar um giro em parceria. Bike Trilha, Santos Bikes e a galera da Soul. Bora, bora, bora. Não tem Vamos fazer. pedalado mais com eles aí, mas vamos marcar, vamos marcar. Vamos. Poder Marco vir pro Brilhante. pedal. Marco Brilhante. À Ah, noite? deixa eu ver aqui. Como vocês começaram a Soul e onde surgiu? Pena que a Então, live do seu André não ficou gravada, porque na época que eu comecei a fazer a live, não ficava salva. E tá. aí, a partir, eu acho, da live da Tamires que eu consegui começar a salvar, porque antes não tinha Sim, esse recurso. E sim. ali o seu André conversou bastante, assim, explicou bastante o início da Soul, né? Mas se tu quiser fazer também, pode falar. Posso resumir. Eu queria que ele tenha falado, sim, mas para resumir, assim, ó, o André trabalhava com importação já há bastante tempo e ele fazia importação de peças para Sandal. E aí, quando a Sandal fechou, tinha um funcionário da Sandal, o diretor lá, que era bem próximo do André, e aí ele falou para o André que a Sandal fechando, ficaria só a Caloi e que teria um espaço grande para comercializar bicicletas e tal, e pediu se o André não queria entrar como investidor com outros dois funcionários que tinha na Sandal. E aí eles acabaram criando a Soul, né? O André entrou como investidor, os outros dois cuidavam ali da parte de vendas, de desenvolvimento, e isso ficou até 2014, eu acho. Em 2014, o André comprou a parte deles e começou a tocar a Soul sozinha. Depois disso, o João Paulo Diniz entrou no negócio também, que não lembro bem certo em que ano foi. Mas foi Sim. basicamente isso. Conhecido que era ex-funcionário da Sandal. Isso aí. Legal. É uma história bem bacana, na verdade. Vocês acompanharam bastante coisa, né? Você sabe. Sim. Vamos ver. Qual será a próxima bike de carbono? Essas próximas bikes são segredo. Ai, ai, Segredo, ai. segredo, segredo. Mas assim, a Vesuvio é uma bike atual, a gente lançou ela agora, e aos poucos a gente vai mexendo numa full suspension, só que não tem data ainda para lançar. Mas a gente está pensando. Porque Ai, assim, se a gente pensar, por exemplo, a 3R5 levou 2 anos para ficar pronta, né? Então, tu sabe o tempo que demora um projeto. Então, a gente tem alguma coisa em mente aí, mas segredo. beleza. Aqui, ó. A perguntinha agora é quanto está pesando essa Vulcano com Fox? Então, aí vai depender bastante dos componentes, tá? Agora a Fox, ela tem na faixa aí de 1,4 kg, então ela tem 100 gramas a menos do que a Seed World Cup, a Seed Ultimate Carbon, né? Essas 100 gramas na frente, a suspensão traseira tira mais 100 gramas atrás, então por causa da Fox, tu vai conseguir tirar coisa de 200 gramas da bike, isso independente do grupo. Mas aí falando de peso, já que ele perguntou da Vulcano, uma conta que a gente fez assim a grosso modo, por exemplo, a Vulcano com XX1, se colocar a roda Red Passion, que a gente tem em estoque também, que pesa 1,5 kg mais ou menos,
com mesa e canote de carbono, e a Fox é para ficar na casa de 9.800 sem pedal, tá? Então, mais ou menos isso. O André vai montar uma para ele, a gente consegue botar na balança e fotografar. Legal. O Vitor está perguntando também qual grupo você prefere e por quê. Vamos dizer na mountain bike, no caso. Na mountain bike, olha, assim, ó, eu vou te falar, sendo bem sincero, eu andei bastante com o XX1 e gostava bastante. Aí, quando a Shimano lançou o XTR com 12 velocidades, eles mandaram um grupo para teste. E eu coloquei esse grupo na época na minha 929, depois eu coloquei na Vulcano e estou gostando bastante. Mas assim, a gente está falando entre um XX1 e um XTR, que são dois grupos tops. Não daria para falar que nenhum desses é ruim, né? Então, por exemplo, se a gente for falar do XT e do GX, os dois são semelhantes, assim como o XX1 e o XTR são bem semelhantes. Só que, por exemplo, o Shimano, a gente tem a engrenagem maior com 51 dentes, então dá um fôlegozinho a mais na subida, né? Só que o SRAM, ele tem uma passagem de marcha um pouco mais precisa, tá? Então, seria essas duas diferenças, assim. Eu acho o SRAM um pouco mais preciso do que o Shimano, só que o Shimano tem essa vantagem da relação, né? Aí, lógico, se for comparando grupo por grupo, assim, ó, como eu te falei, entre o X1 e o XTR, os dois são bons, vai do gosto do cara. Quem, sei lá, como eu te falei, fica nessa. O cara quer uma marcha um pouco mais leve na subida, vai pro XTR, né? Sim. Só que em algumas linhas, entre SRAM e Shimano, a gente tem uma diferença um pouco maior, né? Se você for ver, por exemplo, o SLX, ele já tem o cassete de 10,51 e é o mesmo preço do NX, que tem 11,50. Então, ali já começa a ter um pouco mais de vantagem no Shimano, né? Então, assim, é gosto pessoal, entende? Mas eu tô gostando bastante do XTR, tá? Tá bem legal, gostei bastante mesmo. Legal. E o XX1 ainda é um pouquinho mais leve, então, como eu falei, é difícil escolher um, né? Mas... Sim. Ei, dá um oizinho aí para os lojistas, ó. Center Bike Shop, o Jefinho da JN, a Letícia da Fitz, lá de São José dos Pinhais. Vamos ver quem mais. A galera tá aí em peso. Então, estamos aqui. Aí, ó, Center Bike Shop, eles sempre assistem. Legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um oi pro Edivaldo do Bike Trilha também, porque... Opa, Anthony Souto. Meu Deus. Deixa eu ver aqui o que mais. Tá, vamos lá. Vamos para as perguntas antes que acabe o tempo aqui e eu perco as perguntas daí. A Krakatoa foi descontinuada. Na verdade, a gente ainda tem... a gente ainda tem alguns quadros no estoque, tá? Mas ela, tanto a Krakatoa quanto a Vesúvio antiga foram substituídas pela nova Vesúvio, tá? Mas a gente ainda tem ela no estoque, vai comercializar ainda. Ela tem a geometria um pouquinho mais, como é que eu te falar? Ela tem a frente mais fechada, é uma bike um pouco mais ágil, digamos, que a nova Vesúvio, mas é uma geometria nos moldes mais antigos, né? Então, é uma bike que realmente a gente não vai mais importar, mas a gente tem alguma coisa no estoque. Legal. O Diogo está perguntando, qual bike de alumínio você indica para uma primeira competição? Se tu pensar em subida, 3R1. Se você for um cara mais rápido, que sprinta bem, a 3R1 aéreo. As duas têm uma diferença pequena na altura do movimento central. Então, a 3R1 normal, ela tem um central um pouco mais baixo, que te dá mais torque para andar em pé na subida com a cadência baixa. Já a 3R1 aéreo, central meio centímetro mais alto, ela faz com que você consiga colocar mais cadência pedalando em pé. Então, ela sprinta melhor. Então, essas duas aí. A 3R1 aéreo já vai com 105, uma bike bem legal. Show. Vamos ver aqui. A minha Vulcano está com 12 quilos. Estou pensando em um canote retrátil. Você indica algum? Então, retrátil, o da Fox é um pouquinho mais leve que o da SRAM, tá? Só que é um pouquinho mais caro também, não lembro o preço de cabeça agora, tá? Mas
Dependendo do investimento que ele quiser fazer, um desses dois aí, tá? Ou o RockShox Reverbs ou o Fox da China. Pelo peso, que ele comentou ali, o peso da bike, o canote retrátil é um pouco mais pesado que um canote normal, mas acaba ajudando bastante desse da Ingram. Então, dependendo do uso, vale a pena. Legal. Vamos ver aqui. Vini. Vai ter outra full da Soul Cycles? Tão cedo não, mas um dia vai. Sim. O seu André estava dando um spoiler aqui, ó. Viúva Negra vem aí. Ixi, é aquela Vulcano que ele vai montar, bem levinha. Ah, é? A dele, É a dele? eu acho que vai dar para chegar nos 9 quilos com a dele. Vamos ver. O cara aqui tá perguntando também, o Roberto, porque os preços das bikes subiram tanto, né? Daí a gente já falou aí que é sobre a alta do dólar, né? Uhum. Infelizmente. Tem a possibilidade de sair uma bike para cicloturismo em breve? Então, o Murilo, no final de semana agora, fez um baita de um cicloturismo com a Gravel dele. Então, Sim. depende um pouco legal do que a pessoa vai fazer. A Gravel já atende bem, né? A gente tem suporte para bagageiro na linha 129 e na 229 e na Gravel. Então, nessas bikes aí daria para acoplar bagageiro. E hoje, com a estrutura que tem assim de bike packing, de bolsas e tudo, qualquer bike pode ser transformada assim numa bike para cicloturismo. Há um tempo atrás tinha que preparar a bike com uma série de furações e tudo. Hoje existem bolsas que tu coloca no quadro, no canote, no guidão, que pode suprir bastante assim as coisas que você precisa levar em viagem. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma. Ô, Zoso, tu se importa da gente fazer mais um tempinho na próxima? Se cair a live, a gente voltar? Não importa, não tem problema. Tô Não? por aqui. Uhum. Porque o Palmeiras não tem mundial. Sei lá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Qual o menor peso que a Vesúvio pode chegar? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Eu acho que dá para chegar assim, ó, sem canote retrátil com o que a gente tem dentro da empresa, assim, hoje, né, de estoque. Eu acho que dá para chegar na casa dos 9 quilos com ela. Mais ou menos isso. Legal. Mais ou menos isso. O Edu Cruz está falando aqui, ó. Falei muito com você antes de comprar minha Vulcano e não me arrependo. Desce muito e vem na subida. É demais. Show. Bike boa. Que bom que ele gostou. Aqui, ó. Por que o grupo XTR vem com freio XT? Por causa de preço. O freio XTR era muito caro. E a questão de peso não mudava quase nada. O funcionamento semelhante também, tá? Então, a gente acabou reduzindo o freio, na verdade, para baratear um pouco a bicicleta. Então, é um item que a gente resolveu mexer, que a gente pensou que não comprometeria nada assim no rendimento, não ia mexer tanto no peso, mas no preço dava uma diferença bem grande. As primeiras a gente vendeu com freio XTR, não sei se tu vai lembrar, só que agora esse último lote que veio com freio XTR. O Marcos Diniz está perguntando aqui, ó. E quanto vai custar essa de 9,8 kg? Na verdade, quanto que fica em torno de quanto que ficaria? Gi, eu não vou saber te responder agora de cabeça, não. Porque como eu tô por fora do comercial, assim, eu não sei exatamente. Sabe aquela tabela do customizador? A gente tira um guidão de alumínio, acrescenta de carbono. Então, eu teria que fazer essa conta certinho. De repente, ele manda mensagem em box, eu calculo amanhã que eles vão lá e passo para ele. Não, ele é meu amigo. Eu procuro para ele aqui. Então amanhã a gente vê que eles lá e passa para ele. Curiosidade. Tá. A 3R5 mais bonita que eu já vi é essa que tá ali atrás. Mostra um pouquinho da sua bike ali. Murilo Fischer que pintou ela para mim na hora do almoço. Linda essa bike. Ficou bem legal. Ficou meio chamativa demais, assim, mas não tem problema. Não, eu gosto. Ei, vai cair a live, tá? Em 30 segundos. Daí a gente retorna, tá bom? O pessoal, daí vocês voltam e colocam as perguntinhas na caixinha ali pra gente finalizar, tá bom?
Valeu? Vou encerrar aqui e já vamos retornar. Tá Valeu, bom. beijo. Tchau.